Existem um monte de mitos ou falsas premissas que envolvem o treino de musculação, principalmente para o público feminino. Só que nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu monto o treino das minhas alunas naturais e, por modéstia à parte, dá muito resultado. Primeiro de tudo, o que vai determinar se o seu treino vai estar funcionando ou se ele vai te dar resultado a longo prazo ou não é o quão próximo você chega da falha muscular. A ciência já nos mostra que se aproximar da falha muscular já é o suficiente para te dar resultados de hipertrofia. Porém, o que eu vejo na prática é que mulheres naturais geralmente não têm esse hábito e nem sabem chegar até a falha muscular. Então aqui que está o problema. Deixar 3 repetições da reserva antes da falha já é suficiente para te dar hipertrofia de fato. Porém, na prática é muito difícil a gente ter esse sentimento de quantas repetições está faltando para eu chegar na falha muscular. Por isso que, primeiro de tudo, se eu não conheço a aluna e se você também está nesse processo de aprendizagem, aprenda a chegar até a falha muscular antes de entender o que é repetições na reserva, ok? Vamos partir por esse ponto. Mas já saiba que chegar próximo da falha muscular já te dá o mesmo resultado que falhar totalmente. Quantas séries por semana vai funcionar no seu treino? O número de séries total que você vai fazer para cada grupo muscular não tem um número mágico e um número específico. Cada mulher vai responder a uma quantidade de séries individual. E isso vai se ajustando conforme o tempo for passando. Vamos usar o exemplo de glúteo. Quando eu vou montar um treino de uma aluna que entrou para a consultoria tem pouco tempo e ela quer desenvolver o glúteo, eu parto de um ponto inicial. E esse ponto inicial gira em torno de 8 a 12 séries semanais para o músculo. No caso aqui é o glúteo. E à medida que a semana vai passando, eu vou fazendo progressões de volume de séries gradualmente. É a mesma coisa que você for aumentar um volume do som. Está na sua casa, está ouvindo um som, está no seu carro. Quando você vai aumentar o som, você não aumenta de uma vez. Vai te dar aquele susto e vai estourar o alto-falante do seu carro, né? Então você vai aumentando aos poucos. E é essa mesma analogia para o treino de musculação. Você vai aumentando o volume de séries para o seu corpo aos poucos. Porque em vez de você assustar na hora, você vai assustar a longo prazo. Você vai parar de progredir, vai ficar muito cansada, vai lesionar. Então, esse aumento tem que ser gradual. 1 a 2 séries a cada semana que você se sentir capaz de progredir. Que a partir de 12 a 10 séries semanais, quando você vai aumentando esse volume de treino, o rendimento tende a ser cada vez menos. Ou seja, quanto mais esforço você vai fazendo, menos vai compensando. Não é proporcional. Então, partir de um ponto onde você começa treinando com um volume mais baixo vai ser mais benéfico para você conseguir progredir e começar a ter mais resultados. Quantas repetições você deve fazer para cada exercício? Aqui vou tentar ser mais breve possível. O número de repetições não importa no seu treino, desde que você aproxime da falha muscular. Mas tem algumas ressalvas que eu gosto de usar por gosto pessoal mesmo. E por observar na prática o que as alunas gostam e o que elas têm mais adesão. Então eu vou te dar algumas coisas práticas que eu uso dentro da consultoria que você pode usar no seu planejamento também. Para exercícios multiarticulares, não gosto de passar de 10 repetições. 12 repetições estourando. Fica na faixa ali de 6 a 12. Agora, exercícios isolados, como cadeira extensora, rosca bíceps, elevação lateral, a gente já pode usar um pouco mais de repetições. Pode ficar na faixa ali de 8 a 15 repetições, 8 a 20 repetições, dependendo da pessoa. O quão iniciante ou quão avançada a mulher é. Mas o ponto principal que eu quero que você entenda é o seguinte: não quer dizer que se você fizer 20 repetições de agachamento vai ser melhor do que se você fizer com 8 repetições. Fazer muitas repetições acaba sendo mais cansativo e mais difícil de você manter a técnica com a proximidade da falha muscular. Porque, consequentemente, você tem que usar menos cargas para fazer mais repetições. Então, esse sentimento de falha acaba sendo confundido com o sentimento de queimação muscular. E não tem nada a ver uma coisa com outra. A falha muscular te traz resultados e a queimação não. Escolha uma faixa de repetição confortável para esses exercícios que eu falei para você, multiarticulares como leg press, agachamento, terra, exercícios isolados,
cadeira extensora, elevação pélvica, rosca Scott, por exemplo. Escolha uma faixa entre esses e não fica mudando toda semana para você achar que está confundindo o músculo, porque isso não existe. Escolha uma faixa, fique nela e progrida cargas dentro da faixa de repetições que você escolheu. Vai ser muito mais efetivo. Frequência de treino. Quantas vezes na semana devo treinar cada grupo muscular? Já te adianto que treinar o mesmo músculo 2 vezes na semana já é um ponto excelente de partida e que eu faço aqui com as minhas alunas, independente do objetivo da pessoa. Pelo menos 2 vezes na semana cada grupo muscular. E eu te explico por quê. Vamos supor que você tem que fazer 20 séries semanais para glúteo. Então você vai fazer 5 exercícios, 4 séries cada em apenas na segunda-feira. Com isso você consegue completar 20 séries semanais. Porém, esse dia que você for treinar glúteo vai ser extremamente exaustivo. Você não vai conseguir manter o mesmo desempenho no treino do início até o final, por conta do volume de treino estar muito alto para o mesmo grupo muscular. Eu sugiro que você divida isso na semana. Vai treinar 20 séries no total na semana? Faça 10 séries. Pode ser 5 exercícios, 2 séries efetivas cada, na segunda-feira. E na quinta-feira você faz 5 exercícios, 2 séries efetivas. Com isso você treinou o músculo 2 vezes na semana, deu mais estímulo e ainda diluiu o volume de treino, treinando 10 séries na segunda e 10 séries na quinta. Isso vai fazer com que você consiga progredir muito mais cargas. Eu vejo na prática, tá? Confie em mim, faça isso. Isso aqui é uma regra que eu uso aqui para ter um parâmetro, para sempre estar distribuindo isso na semana. Coloque o limite máximo de 10 séries por grupo muscular no dia. Atingiu 10 séries, já começa a fracionar isso na semana. Como escolher a seleção de exercícios perfeita para você? Primeiro de tudo, não existe o melhor exercício para determinado músculo. Vai existir o melhor exercício para o seu corpo ou para a sua rotina mesmo. Eu vou te dar 3 filtros para você conseguir selecionar os melhores exercícios. O primeiro filtro, não dói. Se qualquer exercício que você faça, você sente dor articular, incômodo mesmo, não faça. Escolhe outro padrão de movimento que faça a mesma coisa. Exemplo prático. Se você faz agachamento livre e sente muito desconforto na lombar, desequilíbrio, não sei, qualquer coisa que você sente desconforto e não queira fazer, faça no hack. Faça um leg press, é o mesmo padrão de movimento, porém exercício diferente. Segunda coisa, foque exclusivamente no músculo-alvo. Vou voltar no exemplo do agachamento. Se você faz agachamento e tem que se concentrar mais em equilibrar, em travar o abdômen, em vez de fazer o movimento de subir, por exemplo, que é o principal movimento do agachamento, opte por fazer outro. Claro, se você não for uma completa iniciante e tem que aprender os movimentos fundamentais, tá bom? Aqui é para você que é intermediária para avançada, que já entende um pouco do movimento. Terceiro filtro, prioridades em exercícios que alongam o músculo-alvo em determinado ponto do movimento. Por exemplo, búlgaro. O búlgaro é excelente para o glúteo porque no momento que você está lá embaixo, você está alongando o máximo o seu glúteo. E nesse ponto, alongando o músculo sob tensão, é que ele vai gerar mais hipertrofia de acordo com a ciência. Então, priorizar exercícios que façam esses alongamentos em pontos específicos do movimento vai ser a melhor opção para você colocar dentro do seu treino. São esses os filtros. Agora, se todos os exercícios que você faz passou por esses filtros, você pode escolher, vou dar um exemplo aqui para quadríceps. Você vai escolher um padrão de agachamento, que você vai flexionar o quadril e fazer a extensão de joelho, e um padrão isolado para quadríceps, que aqui entra a cadeira extensora. Pronto, aí você pode usar essa mesma analogia para todos os outros músculos. Posterior de coxa, faz uma flexão e extensão de quadril e uma flexão de joelho com quadril fixo, ou seja, um stiff e uma cadeira flexora. Entendeu? Um multiarticular e um isolado, basicamente isso. Como eu sei que a minha aluna natural está evoluindo com o treino que eu passei para ela? Primeiro de tudo, progressão. Eu uso uma observação de empatar ou progredir. Porque a gente já sabe que progressão não é linear, você não vai ficar progredindo infinitamente. Vai ter semanas que você não vai conseguir progredir. Só que o importante é que você não regrida, pelo menos empate. Por exemplo, se você faz leg press 10 repetições com 100 quilos na semana 1 e na semana 2 você fez leg press 100 quilos, 10 repetições. Ótimo, você empatou.
Agora, se você regrediu, supondo que na semana 2 você faz leg press com 100 kg, porém 6 repetições ou 7 repetições, você regrediu. Então alguma coisa está acontecendo. Aí entra o meu papel de investigar o que é. Se é algo da rotina, algo pessoal, ou se é algo exclusivamente do treino. Por exemplo, um volume de treino alto, onde a aluna natural não está conseguindo recuperar o seu corpo para as próximas sessões de treinamento. E vamos tirar essa pressão de progressão toda semana de você, tá? Você não precisa progredir todas as semanas, tá bom? Vamos tirar essa pressão e começar a entender mais sobre isso aí para não ficar frustrada e desistir do protocolo. E o último tópico é o momento que eu entendo que a gente tem que dar uma segurada, tem que fazer um deload ou tem que diminuir o volume de treino. É quando a aluna demonstra fadiga excessiva. O que entra aqui? Dormir mal, não conseguir progredir, não conseguir ter motivação. Só que isso tem que ser uma análise mais profunda, porque pode ser algo pessoal da pessoa e não do treinamento em si. A rotina mesmo assim, pessoal, continua a mesma coisa. E o que mudou foi o treinamento, pode ser que o problema seja o treinamento. Volume alto, fadiga excessiva, treino muito extenso. Então a gente tem que analisar isso aí e avaliar se vale a pena diminuir o volume de treino ou se vai valer a pena fazer um deload. O que é um deload? Ficar uma pausa, ficar, sei lá, 1 semana, 2 semanas treinando bem leve ou simplesmente não treinar. Mas eu prefiro sempre optar pela opção 1, que é diminuir o volume de treino. Diminuir a quantidade de séries, diminuir um pouco as cargas, para gerar essas adaptações e perceber se ela vai continuar progredindo ou vai continuar com excesso de fadiga. Então é assim que eu monto um treino para uma mulher natural, seguindo todos esses tópicos. Esse vídeo, se você entender, anotar, começar a estudar sobre cada tópico que eu falei, eu tenho certeza que você vai evoluir muito, muito, muito. Sem depender de firulas, sem depender de modinha da internet. E se você quiser aprender mais sobre treinamento feminino, baseado em ciências, sem achismo, o que eu aplico na prática com as minhas alunas, curte esse vídeo, vai me ajudar muito e se inscreva no canal.